Olá, crianças! Vamos estudar? Estamos na semana de 28 de setembro a 2 de outubro e hoje, segunda-feira, vamos para a nossa primeira aula de ortografia. Nós juntaremos hoje as atividades 8A e 8B, porque eu vou ditar um poema para vocês e vocês vão escrevê-los. E depois eu farei a correção. E vocês, então, vão circular aquelas palavras que vocês erraram, vão olhar na correção como é que se escreve, e quando vocês olharem para estas palavras, vocês verão que algumas têm regras. Se tem regras, é fácil a gente se lembrar. Por exemplo, o passarinho eu sei que eu tenho que escrever com 2 S entre vogais, porque senão vai ficar passarinho. Mas e quando não se tem uma regra clara? Quando não tem, nós temos que memorizar essas palavras. Por isso é que a gente pode escrevê-las em algum lugar para consultar depois. Por quê? Olha aqui, você não poderá mais errá-las. E vão escrevê-la em um lugar para você consultar quando precisar. Pode ser na anticapa do seu caderno, pode ser em um pequeno cartaz, né? Pois ela vai servir para você consultá-la posteriormente. Então, vamos para a nossa atividade 8A, elaboração de cartaz. Não posso mais errar. Para que possamos elaborar esse cartaz, olha o que nós faremos. 1. Caro aluno, nessa atividade vocês construirão um cartaz com palavras de uso frequente e que ainda ocorrem muitos erros ao escrevê-las. Isso facilitará a escrita correta ao memorizá-las, pois não existem regras que os ajudem a escrever corretamente. Para isso, o que nós faremos? Olhem só a atividade 8B. Leitura e escrita de poema. Se nós estivéssemos na sala, nós leríamos os poemas que estão aqui na página ao lado, que são os poemas do Olavo Bilac, né? E depois eu iria ditar para vocês. Como vocês estão em casa e eles são longos, eu sei que fica difícil ditar um poema tão longo para que vocês o escrevam. Eu ditarei um outro poema e vocês vão escrevê-lo aí, certo? Depois, quando eu fizer a correção, vocês vão circular as palavras que vocês erraram e vão escrevê-la de maneira certa num lugar que você possa consultar depois. Combinado? Bem, então eu vou iniciar o ditado e você vai escrevê-lo, tá bem? Sem copiar de nenhum lugar. Se precisar, pause o vídeo, volte um pouquinho para que você não perca nenhum verso. Combinado? Nome do poema: O Elefantinho. Autor: Vinícius de Moraes. Pulem uma linha e comecem, tá bem? Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho? Assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. Após ouvirem o poema e terem escrito aí sozinhos, bem, vamos então para a correção? Então, aqui eu coloquei o poema O Elefantinho, de Vinícius de Moraes, tá bem? E vamos ver quais palavras vocês podem ter errado, ou mesmo tem algumas palavras aqui, qualquer pessoa pode errá-las. Olha, se tiver regra, você vai
ter que memorizá-las. Então, nós vimos aqui que algumas palavras as pessoas poderiam errá-las, pois não há uma ortografia clara, não há uma regra ortográfica clara. Por exemplo, desconsolado. Talvez alguém tenha colocado C cedilha aqui, não caberia? Não ficaria igual? Sim. Mas desconsolado se escreve com S, aqui está certo. Ou então, se tivesse colocado 2 S's, também seria um outro erro. Por quê? Tem o N, tem uma consoante, não precisa de 2 S's. Tá bem? Outra, bichinho. Alguém não poderia ter colocado, por exemplo, o X aqui? Se colocou o X, porque não seria o mesmo som, nós não leríamos bichinho do mesmo jeito, mas a palavra bichinho se escreve com CH. Assim como a palavra tão, né? Dá a impressão que é com M no final. M no final, quando se fala tom, normalmente é nome de pessoas, né? Que se chama Antônio, abreviado, fica tão, assim como Tom Jobim. Mas esse tão aqui é A, tio e O, certo? Assim como esse A é o A e depois o H, nós temos que memorizá-lo, e não dessa forma. Dessa forma ele tem sentido de existir, de haver, certo? Então, aqui são algumas palavras que não tem uma regra clara. As outras também, eu sei que vocês podem errar outras coisas aqui, só que para as outras existem regras e nós temos que ficar atentos a elas, certo? E aí, e o que vocês acharam do poema, desse maravilhoso poema do Vinícius de Moraes? Não é muito engraçado? Onde já se viu, né? Um elefante correndo, apavorado, desconsolado. E alguém pergunta se ele está perdido, se ele se machucou. E qual é o pavor desse elefante? O que aconteceu com ele? Ele simplesmente viu um passarinho e se assustou, né? Ficou com medo do passarinho. Imaginem só, um elefantezinho mesmo, sendo um filhote, né? Que a gente vê que é um filhote, ele é enorme. E tem medo de quem? De um passarinho? É muito engraçado, não é? Espero que vocês também tenham apreciado. Beijos!